gravar aqui. Então, só recapitulando, eu comecei a analisar aqui o que, que seria a velocidade, perdão mesmo, tá? Qual que seria a velocidade de uma onda propagando numa corda, por exemplo, que é a corda que eu vou utilizar para o experimento de hoje. Aí eu peguei o conceito de velocidade. Por quê? Porque independente de analisar numa corda ou não, eu não vou ficar mudando de meio. Eu não vou usar cordas de espessuras diferentes. Eu vou usar cordas de mesma espessura. Até bom que eu justifico melhor isso aqui agora. Então eu peguei o conceito de velocidade constante. De uma velocidade constante. Tá? Como eu não vou falar de refração, o que seria refração? Mudança de meio. Então eu posso pegar esse conceito lá da cinemática de velocidade. Só que no lugar da distância e no lugar do tempo, tempo seria o menor tempo necessário para produzir uma onda completa, que foi o que eu fiz aqui, uma crista e um vale, consegui produzir se eu esperar ele formar a crista completa e o vale completo, eu tenho uma onda completa, né? Que é o que eu chamo de período. Se eu medir esse comprimento para formar o pedaço de corda necessário para poder formar essa crista e essa onda aqui, não o comprimento da corda, né? Mas o espaço aqui, ó, externo, que, que possibilita a gente formar uma crista e uma onda, né? Eu tenho um comprimento de onda. Então, o meu comprimento mínimo, para que eu chame isso de uma onda, é o que eu chamo de lambda. Tá? Só coloquei a letrinha aqui, né? Lambda. Então, tá aí. Ótimo. Então, o que, que eu fiz? Conceito de distância por tempo. Lambda dividido pelo tempo. Mas eu preciso, geralmente, nós trabalhamos com frequência. Quando eu vou falar de harmônicos, eu não entendo nada de música, tá? Parte física, eu só entendo de frequência mesmo. Quando eu vou falar de harmônico, né, de algum, fosse um instrumento de corda, né, tentar determinar a frequência de uma nota musical, eu não vou falar de período, eu vou falar de frequência, porque cada nota, perdão, tem uma frequência específica, né? Então, interessante que a mesma frequência de uma determinada nota, sei lá, dó, no violão, eu consigo distinguir se ela for feita no violoncelo, no violino, numa guitarra e onde for. Eu consigo identificar. Aí já é timbre. Né? O timbre é a característica, né, que a frequência é a mesma. Só que mesmo a frequência sendo a mesma, eu consigo identificar. Como que eu consigo fazer isso? O formato da onda é um pouquinho diferente. Por exemplo, às vezes a minha onda ela é meio irregular, assim, ó, né, meio estranha assim, mas de um violino, por exemplo, então, eu entendo de música mesmo. Aí a outra tem a mesma frequência, formou uma crista no mesmo lugar, um vale no mesmo lugar, um vale no mesmo lugar, uma crista, tudo bonitinho. Tem a mesma frequência da de cima. Só que a frequência é exatamente a mesma. Essa frequência é a mesma dessa daqui. Mas observe que o formato, a forma da onda é diferente. Né? A forma da onda. Então essa característica fisiológica que eu consigo perceber, né, o formato da onda aí, está relacionado com o timbre. Né? É a voz, às vezes, da mãe, da filha, dos irmãos, das irmãs, que se assemelha muito, né? Que a cavidade é semelhante, dois irmãos. O meu áudio no WhatsApp e o áudio do meu irmão, você tem que olhar o número para você saber quem que é que está falando, porque é muito parecido. Se eu ouvir alguém ouvindo um áudio do meu irmão, eu acho que até eu que mandei. Porque parece demais. Porque a cavidade, a espessura do pescoço, a cavidade, tudo é muito semelhante, né? Então as ondas que a gente costuma produzir é de mesma frequência, só que tem um formato, o timbre é muito parecido. No caso do meu irmão é muito parecido, como é comum nos irmãos, né? Mãe, filha, irmãs, enfim. O timbre é muito parecido. Então você olha assim que não parece que é a mesma pessoa que está falando. Então o timbre é muito parecido. Então, notas musicais têm a mesma frequência, só que o formato da onda é um pouco diferente. Ó. Então, você consegue identificar sei lá, né? Faz de conta que eu entendo de música, um dó de um violino com um outro dó de um outro instrumento de corda, talvez. Mas devido ao formato.
Então isso é uma característica, mas a gente trabalha com frequência, por causa das notas musicais quando o material é de corda. Então eu substituí no lugar de período, eu coloquei o inverso dele, que é a frequência. Aí eu cheguei na fórmula oficial de velocidade de uma onda qualquer, seja ela mecânica, que depende do meio físico, ou de uma onda que não depende do meio físico, uma onda eletromagnética, uma radiação. Isso aqui poderia ser usado para calcular a velocidade de um raio-x, né? Mas ela é geralzona. E eu tenho velocidades específicas para trabalhar com cada uma das cordas aqui. Beleza? Então esse aqui é o meu conceito de velocidade, que eu, se eu não me engano, eu já tinha falado lá no pêndulo. Beleza, eu tenho uma outra maneira de calcular. Essa daqui é uma delas. De calcular a velocidade. Essa daqui é uma delas. Eu tenho uma outra maneira de calcular bem específica, né? Calcular a velocidade de propagação de uma onda em uma corda, especificamente uma onda mecânica, que é raiz quadrada da tensão dessa corda sobre a densidade. Essa densidade, a gente não pode esquecer que é a densidade de uma corda, não é aquela de massa sobre volume, né? Mas é massa sobre comprimento. Então já dá para calcular isso aqui. Como? Eu falei lá no início do roteiro. Isso aqui eu já até posso deixar de prontidão. Não quer sair daqui não. De prontidão. Já posso até calcular. Ó. Eu tenho essas informações já. Eu tenho a massa que está pendurada aqui, ó, que está esticando a corda através da roldana. E tenho a massa da corda. Então, se eu tenho a massa que está pendurada, eu tenho a tensão, a força-peso. Né? Então, eu já tenho. Vou até organizar melhor minhas ideias lá. Eu tenho a massa da corda e tenho o comprimento dela. Então, vamos lá. Então, vamos organizar essas ideias aqui. Vocês têm que ter paciência comigo, né? Então, olha só. Qualquer coisa, só se me falar, por favor, me interrompa aí. Então, até agora, o que eu vi? Eu peguei a minha primeira forma de calcular. De qualquer onda. Que foi aquela lá de velocidade igual a lambda, né? Escrevendo direito, igual a lambda vezes frequência. A segunda maneira é essa que eu vou construir aqui agora. Né? Já vou começar a adiantar o cálculo aí, que é a velocidade de uma onda específica, né? Que depende de uma tensão sobre densidade. Que tensão é essa? Vocês viram lá que tem uma roldana. Né? Nossa, que roldana. Tem um pezinho pendurado aqui. E aqui é a corda que vai vibrar. Ela está presa aqui num vibrador, que é um alto-falante. Então esse alto-falante fica vibrando aqui, subindo e descendo, e produzindo uma onda com uma determinada frequência. Só que quem está esticando, né, isso aqui é o meu alto-falante. Nossa, se vocês não escutam o que eu estou falando, não dá nem para adivinhar que é um alto-falante. Né? E aqui tem uma massinha, que ele falou lá de 48, só para a velocidade bater, gente. Tá? Só para a velocidade bater, quando vocês forem fazer o cálculo, deixa eu pegar o valor exato aqui. 49,88. Tá. 90, 49,98 gramas. Ou seja, existe uma força peso atuando aqui, puxando a corda, tem uma força gravitacional aqui puxando a corda, né? Que na verdade essa força peso, né, o módulo dela é igual à tensão, que essa força peso, o que impede esse bloquinho de descer? Justamente a corda. Então eu estou transferindo essa força peso, transferindo através da corda. Então se eu estou transferindo é uma tração, ou seja, uma tensão. Opa,
uma tensão. Então eu tenho como determinar essa tração já sei como determinar ela aqui. Ó. Basta calcular o peso, que é o mesmo que calcular a tração. Só pegar essa massa aí e utilizar a aceleração da gravidade, que eu já sei qual que é a tensão. É uma conta que vocês já sabem que vai ter que fazer. E vai usar o 9,80 metros por segundo aí para acharmos o valor exato lá. Então já está meio adiantado aí. Tudo bem? O 2.1, vou colocar 2.1, porque falta determinar a densidade da corda. A densidade da corda, ela é a massa da corda sobre o comprimento da corda. A massa da corda, ele já até falou a massa dela. Acho que a massa é 1,15 gramas. E o L, eu vou conferir lá, mas é 1,51 metros, se eu não me engano. Opa. Então, peguei aí. Exatamente esse, conferi lá, é exatamente esse aí. Então, vou calcular agora a densidade da corda. Né? A densidade da corda. Eu já vou passar isso tudo para quilograma, tá? Porque quando eu vou lidar com força é dada em newtons, né? E o que é newtons? É quilograma vezes a aceleração da gravidade, que é metros por segundo ao quadrado. Então, tudo tem que estar em quilogramas e metro quadrado. Então, 1,15 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Né? E o meu L lá, que é 1,51 vezes 10 a menos 3 quilômetros. Que quilômetros? É quilogramas, isso aqui vai ficar quietinho, metros mesmo. Fica em metros, né? Esse aqui vai ficar em metros mesmo. É só o quilograma lá que eu tenho que. No caso, não tem o 10 a menos 3 não, Não né? tenho 10 a menos 3 não, já saiu aqui. Então 1,51 metros. Só a massa que não tem jeito, eu não posso trabalhar com gramas. Tá certo? Então aqui eu tenho a densidade. Vou calcular a densidade. A densidade dessa corda aí, que é 1,15 vezes 10 a menos 3 quilogramas, dividido pelo comprimento, que é 1,51. Então essa aqui é a densidade da corda. Quanto que deu aí? 1,15 dividido por 1,51. Lógico que vai dar um número quebradinho, né? 7,61 vezes 10 a menos 4. É, já preparando tudo aí, né? 0,76 aqui. 16, para arredondar aqui, vezes 10 a menos 3. Aí eu já tenho quilogramas por metro. Melhorando isso aí, eu tenho a densidade da corda, que é 7,6. Vou arredondar isso aqui, 7,62 vezes 10 a menos 3. Agora eu mexi, né? Menos 2, menos, menos 4, né? Perdão. Menos 4, não? Menos 4. Perdão, Andando perdão. para a direita, menos 4. Quilogramas sobre. Então tá aí. Essa daqui é a densidade da corda. E eu calculo a tensão. A tensão eu vou calcular aqui essa massinha em quilogramas vezes a aceleração da gravidade. Aí eu já tenho como calcular essa velocidade, que eu vou comparar essa velocidade com pelo menos um harmônico lá. Não vou fazer todos, né? Com pelo menos um harmônico. Eu vou explicar o que é harmônico. Eu vou pelo menos comparar ela pelo menos com um harmônico, né? É... Então tá aí. Tensão. Qual que vai ser a tensão? Isso aqui, vocês viram lá o que eu fiz? Então tá aí.
tensão. E a tensão minha, que eu vou calcular ela aqui, minha tensão vai ser, opa, minha tensão aqui vai ser a massa, que é o 49,98 vezes 10 a menos 3, né, que é quilogramas, vezes o 9, que é 9,80 metros por segundo. Então essa daqui é a minha tensão. Minha tensãozinha aí vai dar muito pequena. Lógico, minha densidade também é, né? 49,98 vezes 9,8. 489,804 vezes 10 a menos 3 newtons. Então a minha tensão 4, vou arredondar isso aí, né? 4,90 vezes 10 menos 5, né? Tranquilo? Todo mundo conferiu aí? Acompanhando as continhas aí. Aí eu acho minha tensão aqui, ó. Minha velocidade. Aí seria menos um, né, professor? Eu É andei. porque no caso andou duas casas para a Eu esquerda, né? diminuí, né? Oh, tá difícil hoje, hein? Aí vai ser menos um. Menos um. Menos um newtons. Ou 0,49 newtons, né? Ou 0,49 newtons. Deixa eu jogar lá dentro da raiz que eu já ponho do jeito certo, né? Então tá aí. Quanto que deu a velocidade aí? Essa velocidade aqui ela vai dar a raiz quadrada da minha tensão, que é o 4,9 ou 0,9, 0,49, né? 10 a menos um, dividido pela densidade, que deu 7,62 vezes 10 a menos 4. Então isso aí vai dar raiz quadrada de esse menos 3 aí que não vai rolar. Vou tirar o. Vou Raiz fazer quadrada de 643. isso. 7,62. Eu vou fazer direto aqui. Raiz quadrada disso aí. Eu achei 25,35. É isso aí, gente? Quem mais alguém tá fazendo? O meu seria 0,36, porque a próxima casa é 7. Então deixa eu desempatar isso aqui e fazer o meu aqui então. Tô sem calculadora científica, tem que fazer tudo no Excel. Pois é. Deu 25,35, não? Quem falou 25,35 aí? Kaique. Isso Um a aí, zero pra Kaique. mim, Valeu, Priscila. amigão. Arredondando ali o 8zinho no final ali, no máximo isso aqui, ó, metros por segundo. Opa, vou fazer direitinho aqui, metros por segundo. Olha aí, Kaique, 25,36. Mas aí foi Não, arredondado. só porque eu arredondei mesmo, Sim, uai, até mas o meu sacanagem. também foi arredondado. Não, o seu foi 25,36, né? É que, na verdade, é que eu falei que 25,36 porque a Ah, outra então tá casa minha que certo, era 7. tá certinho. Então essa aqui é a velocidade usando as propriedades da corda, tá? Da corda. Até agora eu não usei nada de harmônico ainda. Não sei frequência nenhuma, ou seja, não usei isso aqui ainda. Não consegui identificar os harmônicos ali. Mas eu já sei a velocidade. Tá certo? Pelo menos eu já sei a velocidade. 25,35. Guarda aí.
Então essa é a velocidade usando a densidade. Então essa forma ela é interessante, né? Como tudo em física, né? Ela é interessante. Porque ela me fala da densidade, né? Quanto maior essa densidade aí, maior a inércia, maior a dificuldade dessa onda propagar aí na corda, né? Uma corda mais pesada, tá certo? Então é uma corda mais pesada. Se eu pensar em densidade, em tensão, perdão, densidade vai dar mais inércia, né? Maior dificuldade para a corda, para a velocidade propagar, para a onda propagar aqui. Né? Uma onda está tentando propagar numa corda grossa é uma coisa, na corda fina é outra. E a tensão, quanto mais esticada ela tiver, né? Dependendo da massa que eu colocar aqui, ó, quanto mais esticada ela tiver, mais fácil é para propagar a informação aqui. Né? As moléculas são tá mais fácil de comunicar aqui. Está mais esticada. A corda frouxa para passar uma informação aqui é difícil. Então é uma formulazinha que fala muito sobre a corda e as condições aqui. 25,36. Vou precisar desse valor aqui. Beleza. Então a outra forma de calcular é usando harmônico. Então vamos falar um pouquinho de harmônico. O que seria harmônico? Eu usei isso aqui para falar de onda de forma geral. Tá? Só que eu coloquei em extremidade infinita, né? Se eu for falar de onda aqui num oscilador harmônico simples, né? Eu posso mexer na amplitude, que está relacionada à energia, posso mexer na frequência, que é a quantidade de pulsos, né? Que eu estou produzindo aqui, de cristas e vales ao longo do tempo. Opa, perdi só uma informação aqui, ó. Extremidade infinita, oscilador sem... Opa, esqueci de novo. Primeira coisa importante aqui é tirar o atrito, o amortecimento. Extremidade infinita. Então, a amplitude está relacionada à energia. Quanto mais esse pininho sobe aqui, mais energia eu gasto. A amplitude está relacionada com isso. Lembrando das qualidades fisiológicas do som, amplitude seria o som que a gente fala errado, né? Eu falo que é o nós vai da física. Quando a gente fala, o som está alto, abaixa o som. Na verdade, a gente está falando errado, né? Altura na física é frequência. E o que está te incomodando é o som forte. Né? Muita energia, a amplitude do som está muito alta. Então, forte, o som, o que a gente chama de som errado, som alto seria som forte. E o que a gente chama de som baixo seria o som fraco. Então, seria em relação à amplitude. Quanto mais alto, mais energia você está transferindo. Você está transferindo para a onda. Então, maior é a intensidade, maior é o volume do som. Né? Agora, quando a gente fala de altura, a gente está falando de frequência. Então, você fala assim, tem... como é que é a voz aguda de um cantor do Pablo Vittar? Muito aguda a voz dele, né? Pelo menos nas músicas que a gente vê às vezes. Então, assim, você vê, a frequência é muito alta, né? A voz característica, não é regra, né? Mas não é lógico que não é regra. Uma criança sempre tem a voz mais fina, que é uma voz de maior frequência, né? A mulher geralmente, né? Cantora que eu adoro, tem uma voz grossa, é a... Fugiu que o nome... Não, Carolina, Ana Carolina. Não é, então não é regra, é uma voz mais grossa, é uma voz de menor frequência. Ela canta com o seu Jorge, a voz do seu Jorge é outra voz de baixa frequência. Vê que é uma voz mais grossa. E, entre vários, né? E a voz mais fina, né? Mais fina seria de maior frequência. Então quando ele fala, não, tá alto, então é porque tem uma mulher ou uma criança, geralmente, né? Cantando. Então você vai trocar a criança que está tocando, cantando com voz fina, né? Você vai trocar ela por um homem que geralmente tem a voz mais grossa. Então você está pedindo para trocar, é isso. O som tá alto, então vamos colocar uma pessoa com voz grossa para cantar. Você não está mexendo no volume do som. E o timbre eu comentei no quadro anterior, né? O timbre é o formato, né? É você identificar, não, essa nota é do violino, essa nota é do violoncelo. Essa é a mesma frequência e você consegue distinguir por causa do formato da onda. A onda tem um formato um pouco diferente, é a mesma frequência. Ou seja, o tempo que ela vai gastar para subir e para descer é o mesmo do outro instrumento. Só que ela vai subir meio irregular, vai descer meio irregular,
né, diferente e vai formar uma onda um pouco diferente. Beleza? Então, som forte e som fraco, volume do som, por favor, abaixe, é aqui, ó, tá? Amortecimento, eu tirei o atrito, né, e coloquei esse negócio para começar a vibrar. Tensão, posso colocar alta ou baixa. Então, se eu colocar baixa a tensão, isso aqui essa onda vai custar para apagar. Demora, você vê que ela fica lenta, né? As moléculas ficam longe uma das outras, a tensão é menor, né? Tensão alta vai propagar com uma velocidade bem maior. Foi o que eu fiz lá, tá? Pena que não dá para mexer na densidade, que dá para mexer só na amplitude, na energia que você dá à onda e na frequência, tá? Se eu colocar uma extremidade fixa, o que vai acontecer? Vamos começar do início, com extremidade fixa. Extremidade fixa. Vamos colocar um pulso para organizar isso aqui. Vou manter a amplitude, vou deixar aqui que agora é pulso por segundo. Vou deixar sem atrito, tensão alta e pronto. Vou produzir um pulso. Então quando eu faço uma crista aqui, ó, ela bate lá e volta. Tá muito rápido. Quando eu faço uma crista, ela bate lá e volta. Ok? Então se eu fizer um vale, deixa esse negócio bater aqui, ó. Quando a extremidade é fixa, tá vendo? Chega um vale, ela bate e volta a crista. Por quê? Porque a extremidade está fixa. Quando você tenta fazer ela subir, ela responde com uma força de igual intensidade, igual direção, mas sentido oposto. Vai subir? Não, ele vai te responde com a força contrária, te jogando para baixo. Então, extremidades fixas, como são essas extremos aqui, ó, são todas fixas, elas invertem a crista. Né? Se for crista, vira vale, se for vale, vira crista. E se eu fizer várias dessas? Então, veja bem, vamos organizar isso aqui. Extremidade fixa, sem atrito, lento e um pulso. Vou fazer uma crista, ela vai bater lá, vai voltar vale, mas ela vai encontrar com outra crista quando ela voltar. Então tá vendo? Vai começar a surgir interferências aqui. Ó. Quando encontrar crista com crista, ótimo, mas quando encontrar vale com vale, ótimo também. Agora, quando encontrar crista com vale, você não vai ver manifestação naquele momento da onda. Tá certo? Então, você vê ó, quando encontra, ó o encontro dos opostos. O encontro deles você não vê nada. Então, se eu fizer vários, eu vou acabar o quê? Confinando nesse pequeno espaço aqui, ó, algumas ondas. Deixa eu melhorar isso aqui. Ficou muito bagunçado. Então, extremidade fixa, lento, sem atrito e um pulso. Então, eu vou emitir um pulso, vou devagar aqui, vou emitir um pulso. Começar a emitir uns 3 pulsos aqui, esse negócio vai começar a encontrar. Crista com vale, vale com crista, então ele começa a vibrar. Ó. Essa onda fica presa, vibrando aqui. Tá vendo que tem pontos que não vibram? Esse aqui é um ponto que não vibra. Ó. Aqui. Aqui também é um ponto que não vibra. Aí fica a vibração presa num espaço, num pedaço. Tá vendo? Só algumas regiões que vibram, outras ficam fixas. Ó. Então isso aqui é um harmônico. Que harmônico é esse? Aqui eu tenho 3. Né? Porque eu tenho 3 pontos de vibração. Certo? É difícil fazer um só aqui. Né? Eu vou mostrar na prática lá. Então aqui eu fiz 3 pontos de vibração. Então eu confinei aqui cristas e vales se encontrando o tempo todo. Então quando crista encontra com crista, forma isso aqui, aqui em cima. Quando vale com vale, aqui embaixo. Quando encontra crista com vale, forma isso aqui, ó, não movimenta. Então, na verdade, isso aqui são diversos encontros. Aonde você está vendo que está vibrando? Hora para cima, crista, crista. Hora para baixo, vale, vale. Vale com crista. Oi. Quando encontra, no caso, a crista com vale, não sei se é correto falar, mas é como se eles se anulassem. A gente tem que tomar cuidado para falar em anular, porque Porque não chega a ser um anular para não ser nada, para ser zero, né? Eu acho que eles reduzem bastante o efeito uma sobre a outra, mas não. naquele momento anula o efeito sobre a corda. O nome que o livro texto usa dá uma ideia ruim. Por quê? No livro a gente fala sobre, na literatura, perdão, a gente fala sobre interferência construtiva. Não se constrói, não se perde, né?
São só transformações, transferências de energia. Então nada se cria, nada se perde. Então não estou construindo onda, que é construir energia, né, vibração, e nem destruindo. Mas eu chamo de interferência construtiva quando eu tenho crista encontrando com crista e vale encontrando com vale. Então, eu não aguento ficar sem um quadro. Quando eu faço isso, naquele momento que eu encontrei, né, que eu vou encontrar ali um, uma crista com outra crista, tranquilo. Naquele momento, naquele encontro ali, ó, eu chamo de interferência construtiva, só que eu não estou construindo nada. Naquele momento ali, se as energias, as amplitudes, né, eram A antes, no momento do encontro, eu não criei uma onda nova, mas naquele momento do encontro, a amplitude é 2A, certo? E depois, essa onda está indo para direita, essa daqui está indo para a esquerda. Aí o que acontece depois? Bem, quem tinha que vir para a esquerda veio com amplitude A, quem tinha que ir para a direita foi com amplitude A. Como se nada tivesse acontecido. Só naquele momento que teve uma interferência que eu chamo de construtiva, naquele momento só. Né? Caso contrário, eu não construí uma terceira onda, né? Só naquele momento ali. Se eu encontro crista com vale, amplitude A, esse indo para direita, esse vindo para a esquerda. No momento do encontro, eu não tenho manifestação nenhuma. É o que eu chamo de interferência destrutiva, mas eu não destruí nada. Mas naquele momento, naquele ponto, eu acabei o quê? Não tendo manifestação nenhuma. Que uma informação era para subir, outra era para descer, tinha a mesma intensidade, a mesma energia, a mesma amplitude, então não teve manifestação nenhuma. Quem tinha que ir para a esquerda continua indo, quem tinha que ir para a direita continua indo, depois do encontro. Certo? Então, ali eu tenho. Ah, e outra coisa, lógico que é a mesma coisa de crista a crista. Crista mais crista e vale mais vale. Mesma coisa. Então, quem está indo para a direita continua indo, quem está indo para a esquerda continua. Só que nesse momento aqui, eles vão ter uma amplitude maior, que eu vou somar as amplitudes, as energias naquele momento. Depois cada um segue sua vida como se nada tivesse acontecido. O que eu tenho lá? Tudo isso. Então tem hora que você vai ver a corda ir para cima e tem hora que você vai ver a corda vir para baixo. Então você vai ver isso aqui, a gente vê o tempo todo. Só que tem alguns pontos que a gente chama de nós, que é isso aqui. Você não vê nada, você não vê manifestação nenhuma. Então a corda ela fica confinada, por isso que a gente chama de onda estacionária. A onda fica, isso aqui ó, quando ela está aqui para baixo, vale, vale. Está aqui para baixo, vale, vale. Está lá para cima, crista, crista. Quando encontra crista com vale, fica parado assim. Ó. Então, na verdade, você tem o que? Você conseguiu contemplar nesse espaço aqui, ó, vários encontros construtivos e vários destrutivos. Os destrutivos são os nossos. Deixa eu ver se melhora a imagem aqui. Exatamente isso aí. Pena que não dá para tirar uma foto legal. Não, dá não. Então, na verdade, eu tenho aqui. Se eu for desenhar isso aqui, ó, a gente faz uma adaptação. Não é esse momento que eu queria pegar, não. Difícil. Queria um momentozinho com... Eu tenho ondas estacionárias aqui. Tô dando bobeira que eu tenho aqui. Tem um simulador melhor ainda aqui. Aqui seria o exemplo da... Essa daqui de baixo não me interessa não, porque quando bate, ó, tem uma argolazinha, então ele sobe e desce, ó. Agora essa de cima que está amarrado, ela me interessa porque ela inverte a fase, né? Que era positivo, volta, fica negativo. Então se ele fizer isso várias vezes, né? Eu vou conseguir uma onda. Eu vou conseguir isso aqui, ó. Opa. Eu vou conseguir isso aqui, ó.
eu vou conseguir fazer, quando eu encontro crista com crista, deixa eu pegar aquele lá que eu estou estudando. Esse aqui que eu estou tentando estudar lá. Ó. Eu tenho uma região que está subindo e descendo, que é uma interferência, ora aqui embaixo, destrutiva, construtiva de vale-vale, ora lá em cima, construtiva de crista-crista. Aqui seria um encontro de uma crista com vale, você está vendo que não sai do lugar. Aqui, mesma coisa. Então, é como se essa energia que você está vendo aqui, ela está confinada entre essa e essa extremidade. Então, isso aqui eu chamo de nós. Esses pontinhos aqui eu chamo de nós. Ó. Certo? Se fosse o ar, né, ele faz uma analogia interessante aqui. Se fosse um instrumento de sopro em vez de uma corda, ele mostra que teria uma vibração aqui ó, organizada do ar. Então isso aqui seria o terceiro harmônico, que eu consegui colocar 3 ondas confinadas aqui. Esse daqui é o primeiro harmônico, que é uma onda, um pedaço de uma onda confinada aqui, né? Ou só uma crista, ou só um vale. Então ele fica interferindo construtivamente aqui. Ó. Isso aqui é o que eu chamo de um harmônico. Esse é o harmônico 1. Esse aqui é o harmônico 2, que eu consegui confinar 2 cristas ou 2 vales, depende como é que você quer. Tanto faz, se falar que isso aqui é crista, lá vai ser vale. Quando você falar que aqui é crista, aqui vai ser vale. Então todo jeito vai ter uma onda aqui, ó, completa. Aqui eu não tenho uma onda completa, eu tenho meia onda. Mas aqui eu tenho uma onda completinha, ó, bonitinha. Só que ela está subindo e descendo, ela está confinada, ela está estacionada aqui, ó. A crista e o vale fica formando aqui e aqui também. Então isso aqui é o que eu chamo de harmônico 2. Ó. Então esse aqui tem, eu vou pegar esse aqui que fica mais fácil, tem um comprimento de onda. Aqui foi bacana porque o comprimento da corda coincidiu com o comprimento de onda, porque olha só, o comprimento da corda todo tem uma crista e um vale. Então, acabei de colocar uma onda completa aqui, certo? Harmônico 3, 3 vibrações, é o que eu estou tentando, com muito custo e sofrimento, reproduzir aqui, né? Eu estou tentando reproduzir aqui. Aqui seria o harmônico 3. Harmônico 4. Confinar 4 ondas. O que tem aqui? Bem, a corda, o comprimento da corda, que é tudo isso aqui, ó, eu tenho quantas ondas confinadas aqui? Bem, aqui eu tenho até essas duas aqui, ó, até a metade eu tenho uma onda e a outra metade eu tenho outra onda. Aqui eu tenho 2 ondas confinadas. Vocês concordam comigo? Eu tenho 4, o que eu chamo de ventre, né? Essa barriguinha aqui que sobe e desce aqui, ó, eu chamo de ventre. Mas eu preciso de 2 dessa para formar uma onda. Então, no quarto, eu tenho 2 ondas formadas. No 2, eu tenho uma. E no 1, eu tenho meia. Olha só. Eu só tenho ou uma crista ou um vale. Então, a frequência muda. Tá vendo aqui? Frequência baixa. Bem baixa. Aqui eu já tenho uma frequência maior, que eu já consegui produzir uma onda completa. Aqui eu já consegui produzir uma onda e meia. Olha só, até aqui, ó, uma com 2 deu uma onda. Ó. Uma crista, um vale, uma crista, um vale, um vale, uma crista, tanto faz. Mais a metade da outra aqui, ó. Então aqui eu tenho uma e meia. Na 4 deu redonda, que é par, né? Deu 2 ondas certinha. Na quinta, que são perdão, 5 vibrações, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho uma onda até aqui, ó. 1, 2, uma onda. 1, 2, 2 ondas. Eu tenho 2 ondas e meia. Concordam? 2 ondas e meia. Isso aqui no quinto. Ô, gente, conseguir o sexto é muito difícil com o equipamento de laboratório, é muito difícil. Vou ter que postar essa aula, deixa eu tirar um pouco da propaganda. O sexto é muito difícil. A gente conseguiu o sexto. Tá? Mas aí são 6 ventres, né? 6 vibrações de crista, 6 cristas vibrando, ou 6 vales vibrando. Aí eu tenho até aqui, ó, uma onda. Daqui pra cá, mais uma onda. E daqui pra cá eu tenho mais uma onda. Então aqui eu tenho 3 ondas, ó. 2, mais 2, mais 2. Certinho? Então tá aí, ó. Esses que são os harmônicos, né?
Então a frequência vai mudando, ó. À medida que eu vou mexendo aqui, ó, vai mudando. Agora observe outra coisa, o comprimento de onda. Para formar uma onda completa aqui, vocês concordam comigo? Perguntinha aí, ó. Que eu precisaria do dobro desse comprimento aqui, ó. Porque aqui eu só consegui formar ou uma crista ou um vale. Até a lentidão que é, ó. Uma crista ou um vale. Então eu só consegui fazer meia onda. Aqui eu já consegui fazer duas ondas, a frequência aumentou. Mas e o comprimento de onda? Bem, quanto que era a corda aqui antes? Sei lá, 15 metros. Eu consegui fazer meia onda. Então precisaria de 30 metros para fazer uma onda completa. Então o comprimento de onda no 1 seria 30, por exemplo. Aí eu diminuí o comprimento de onda agora, concorda? Por quê? Porque nos 15 metros, eu consegui colocar uma onda. Então o comprimento da corda é igual ao comprimento do lambda. Vocês acompanharam meu raciocínio aí? Tá tudo tranquilo aí? Tranquilo aqui. Falando demais aqui. E aqui, ó, os mesmos 15, você tem três ondas, tá? Eu gosto de pensar assim, você tem três ondas. Lógico que elas estão vibrando pra caramba aí. Tem três ondas ali. Tá certo? Três, não tá dando pra ver ali, né? Mas você tem três vibrações ali. Então, se fosse para você desenhar, a onda ia estar confinada aqui, ó. Aqui é lógico que tem aquela outra partezinha dela aqui, ó, vibrando, ó. Então, até aqui eu chamo de ventre. Aonde vibra, tem energia, é viva essa região aqui, ó. Isso aqui eu chamo de nó. Isso aqui é morto. Essa parte não há propagação de energia. Essa parte não vibra. E assim por diante, que são os nós, ó. E as extremidades, que sempre são nós, né? Que ela não vibra também. Então aqui eu tenho nós aqui, ó. Já é sempre assim, se eu tenho três ventres, eu tenho um nó a mais. Então eu tenho um, dois, três, quatro nós e três ventres. E aqui tá vibrando também, ó. Aqui tá vibrando também, ó. Vibrou. E aqui vibrou. Certo? Então eu tenho até aqui. Até aqui, ó. Vocês concordam comigo que eu tenho? Pode ficar à vontade, abrir o microfone, gritar mesmo. Até aqui eu tenho uma onda completinha, ó. São 15 metros. Vamos arredondar para 15. Não falou unidade lá, mas acho que é 15. 15 metros, então aqui eu tenho 5 metros nesse ventre, 5 metros nesse ventre e 5 metros nesse aqui. Então, para formar um comprimento de onda certinho aqui, ó, um vale e uma crista, ou uma crista e um vale, tanto faz, eu pego esse comprimento todo aqui, ó, que é exatamente 10 metros. Então, eu acabei de descobrir o meu comprimento de onda. Meu comprimento de onda aqui, ele é de 10 metros. Ah, mas e o comprimento da corda? O comprimento da corda, tudo bem, é L. Mas o comprimento de onda, da onda, é só 10. Aí qual que é a diferença? Quem produziu essa onda? Alguém colocou um oscilador aqui, ó, para produzir essa onda. E esse oscilador, ele tem uma frequência em hertz aqui, ó. Ele tem uma frequência em hertz. Foi o que eu fiz, galera, na prática aqui, ó. Aí eu peguei esse equipamento. Vou cortar o áudio aqui, que ele é pequeno, ele é ruim mesmo, não dá pra vocês ouvirem. Aí eu peguei o áudio, coloquei esse aqui é o vibrador, tá aqui o oscilador, coloquei ele para vibrar, tá certo? Ok. Vocês não estão ouvindo nada não, né? Então, esse aqui é o primeiro módulo. Essa frequência que eu não consegui reproduzir ela mais não, tá? Mas ela é o primeiro, eu consegui ajustar, depois deu 14 ponto alguma coisa, se a gente olhar lá no roteiro. Pode olhar o roteiro que é mais seguro. Aqui é a primeira vibração, ó. Difícil de ver, mas a corda aqui está vibrando, quase impossível de ver, né? Ela está vibrando com a frequência 20.
E eu fui aumentando a frequência. 40 Hz. Aí quando eu coloco ele para vibrar 40 Hz, por exemplo, vou aumentando a frequência, ele vai vibrando cada vez mais e formando aqueles módulos aqui, ó. Tá certo? Deixa eu ver se aparece melhor. Olha lá. Esse aqui é um ponto parado, olha só. Aqui, ó, a vibração. Coloquei o papelão para melhorar, ó. Aqui é um módulo que está vibrando. Aqui está parado, ó. É um nó vibrando e um nó. Aqui tem dois modos de vibração. Foi bem grosseiro, tá, gente? O primeiro foi 20, o dobro 40, mas está bem grosseiro. Vai confiar nas tabelas lá. Então, olha só, você vê que dependendo da frequência aqui, eu vou ter que achar aproximadamente 3 módulos de vibração. Tá? 3 módulos. Então, vou ter que achar 3 vibrações aqui. E tem. Deixa eu identificar aqui, ó. Já está ficando cada vez mais nítido, ó. Vibrando, nó, nó. Tá vendo? Você vê que está parado e aqui a corda vibrando. Ó. Parado, então tem 1, 2, 3 módulos, ó. Para a frequência de 60. Tá certo? Deixa eu fazer um cálculo grosseiro. Vocês vão fazer com da tabela que é mais preciso. Deixa eu fazer um cálculo grosseiro aqui. Desse que ele acabou de fazer foi o terceiro. Tá? O terceiro foi o terceiro. Qual que é o comprimento da corda? Ah, tem que ver. Comprimento da corda. Esse comprimento aqui não é o da corda. É só daqui, desse ponto aqui. Não é o da corda para calcular a densidade. Esse aqui é o comprimento só de onde tem os modos de vibração. Então deixa eu... É porque uma coisa é a massa que eu pesei, que é 1,13, né? 1,15. Tá? E uma outra coisa é o comprimento do cordão. Tá? E outra coisa é o comprimento. Deixa eu ver se eu vou medir ele aqui, eu não lembro mais. Se eu medir. Mas tem essa informação, eu vou achar e vou passar para vocês. Então já dá para saber qual que é esse comprimento aí, ó. Deixa eu lavar aí. Dei uma paradinha aqui. Então, voltando lá, eu fui lá e peguei o comprimento real da corda, que é 0,66 o comprimento. Peguei aquela velocidade que eu calculei antes, baseado naquela forma, naquela equação 5 que está no roteiro, que é a velocidade, né, raiz quadrada da tensão em função do comprimento, e achei essa velocidade. A outra maneira de calcular é usando essa fórmulazinha aqui, ó, que é o 0,44 vezes. Se a gente usar 0,44 vezes o 60,3, acho que vai ficar meio fora, mas tudo bem. É o 0,44. Aí se a gente fizer essa continha aqui, ó, vezes a frequência lá que deu 60,3, já fizeram aí? Vai dar aproximadamente... 26,53. Isso, não está tão fora. 26,53 metros por segundo. Então essa aqui é a outra maneira, a segunda maneira, vamos dizer assim, né, sem usar a inclinação do gráfico, de determinar a velocidade da corda baseado em comprimento e frequência de oscilação. Então eu já calculei de duas maneiras diferentes. A parte baseada no conceito de onda mecânica, ok? Conceito geral, qualquer, isso aqui é qualquer onda, e achei um valor muito próximo. Tá ótimo, não vamos nem brigar por causa disso. Tá ótimo. 26,53, que é a velocidade que eu achei para o harmônico 3. Tá? Aí eu vou fazer isso para os outros harmônicos também. Tá certo? Eu posso fazer isso para outros harmônicos. Por exemplo, vou fazer só mais um aqui para não ficar com... Que aí eu já vou partir para a inclinação do gráfico e fechou.
Se eu pegar aqui um outro harmônico, vamos pegar o quarto harmônico. Deixa eu ver se eu tenho uma correspondência do quarto harmônico aqui, na prática. Né? Vamos pegar o quarto harmônico aqui. Deixa eu só pegar aqui. Então aqui eu tenho... Esse aqui eu acho que é o quinto modo. Tá? Quer ver? Dá pra visualizar aqui, ó. Ficou bem nítido, ó, a oscilação. Aqui, ó, tem uma vibração, um nó, uma vibração, outro nó, outra vibração. Então tem aqui uma, duas, três... Deixa eu ver se é quatro. Tá bem nítido os 3 ventres. Não, esse aqui não é o a cada quinto, 3 não. ventres eu tenho 2 nós, sempre no nó. Ou melhor, dá para produzir mais modos de vibração? Sim. Por que nós vamos parar no N igual a 5? Dá para produzir mais modos O de N vibração? igual a 5 deu 101. Eu só não vou mostrar pra você aí, eu acho. Com certeza dá. O peso que eu estou utilizando. Que é 1, O de melhor visualização, o último 2, de melhor visualização vai ser o N igual a 3, 5. Mas 4. na plataforma vai ser disponibilizado todos os Ah, dados. escondeu aqui 5, tá vendo? Tinha 5 certinho. 101.2. Tudo bem? Esse seria o 5. Então vamos pegar o 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 módulos de vibração. Tem que dar certo também. Tem que dar certo. Então, olha só. Esse aqui é o N5, o número 5. O módulo 5, 5 ventres aí, ó. Tem 5 ventres vibrando. E a corda é 0,66 metros. Tá? Bem, se você fizer aí os cálculos, você vai ver que cada ventre desse daqui vai dar... cada ventre, né, vai dar aproximadamente 0,13, né? Cada ventrezinho desse aí, né? Se a gente dividir isso por 10, ia ser... Então a gente divide por 5, que é a metade. Então, cada ventrezinho desse aí, 0,132. Cada um. Até dar o comprimento total da corda ali, ó. Eu preciso de 2 para formar minha onda completa, para montar o meu comprimento de onda aqui, ó. 2 vibrações certinhas, ó. 2 ventres. Então eu vou ficar com 2 vezes esse valor aí, 0,132 metros. Então o meu comprimento, o meu lambda aqui, né, é 0, esse é o meu comprimento. Olha como é que o meu comprimento de onda está ficando cada vez menor. Aí tem uma relação interessante entre comprimento de onda e... Se você for parar para olhar aqui, essa velocidade ela é praticamente constante. Ela é constante, né? É porque na hora da prática aqui é difícil a gente determinar tudo, a gente determinar com muita precisão, tem muita interferência. Mas por que ela é constante? Olha, tem várias maneiras de você pensar. O comprimento de onda aqui está mudando, mas a frequência também está. Vamos pensar nesse aqui que é mais fácil. Esse aqui, a tensão está mudando? Não. Né? O que eu deixei pendurado lá há muito tempo é o mesmo. A densidade da corda vai mudar? Não. Essa velocidade ela tem que ser constante. Então, se ela tem que ser constante, o que sobrou para variar? Comprimento de onda. Então, vamos pegar a frequência. Vai ser velocidade que não vai mudar e frequência, ou seja, frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Isso é uma característica importante do experimento e eu tenho percebido isso, porque aqui a frequência, estão lembrados lá? A frequência que foi calculada, disponibilizada aqui no aparelho, foi 101, né, gente? 101,2 Hz. A anterior, lá no N3, esse aqui é o N5, lá no N3, eu usei 60.
No N2 eu usei 40. No N1 eu usei 20. Então percebe que a minha frequência está aumentando. A minha frequência está aumentando. E o meu comprimento de onda está ficando cada vez menor. Eu estou tendo que dividir cada vez mais ventres aqui, ó. Cada vez mais nós. Então, o meu comprimento de onda diminui e a minha frequência aumenta. Isso é muito importante nesse conteúdo de física aqui. Então, isso eu tenho observado, nesse experimento eu tenho observado. Isso para conclusão lá é importante, hein? Então, essa velocidade, vamos lá calcular ela então. V lambda F. Eu já sei qual que é o meu lambda, né? 0,264 vezes a frequência. Que é para quase 100, ó, gente. Vai dar 24, quase que dá 26,4 aqui, né? 101,2. Vai passar um pouquinho, né? 101,2, se eu não me engano, foi o que eu vi lá mesmo. Vezes 264. Então aqui já deu levemente um pouquinho maior que 26, nem queria arredondar não, mas eu sou obrigado, 72 metros por segundo. Então observe que a velocidade está muito coerente, né? Dá muito certo esse experimento. Na prática, se o equipamento estiver funcionando, né? Então, eu observei lá. Calma aí que eu estou descobrindo uma coisa que está me atrapalhando aqui. Eu descobri lá então. Opa, isso aqui é teoria. Já posso até fechar. Eu descobri lá no N1, 2, esse que eu acabei de calcular. Esse aqui, teoria também. Vou fechar. Se alguém tiver a dúvida, fala aí que eu vou repetir. Então, olha só. Eu estou com o N3. O N3 eu achei uma velocidade de 26,53. Lá atrás tínhamos descoberto lá 25,36, né? Só fizemos para n igual a 5 e para n igual a 4 e achamos valores muito próximos, beleza? Muito próximos mesmo. Então, essas são 3 maneiras já, né? 3 maneiras de descobrir. Eu já falei 2, né? Na teoria aqui eu falei 2, calculamos lá tudo bonitinho. Foi essa a primeira. A segunda eu fiz para 2 módulos de vibração. E a terceira maneira, tá? É o seguinte. Vocês observaram que aqui tem uma relação que dá para você deduzir ela, tá? A gente percebe ela aqui, ó. No simulador, uma relação do comprimento aqui da corda com o comprimento de onda. O primeiro harmônico. O comprimento é a metade do comprimento de onda. No segundo harmônico são iguais. No terceiro eu tenho uma onda e meia, então o comprimento é 1,5 do lambda. E assim por diante. Tá certo? E assim por diante. O quarto, o comprimento é igual a 2 lambdas. E o quinto é igual a 2,5. Né? Então tem essa relação aqui entre comprimento de onda e o comprimento da corda. Vocês veem que o roteiro fala sobre isso. Tá? Aí através disso aí eu estabeleci uma formulazinha para a gente calcular o comprimento de onda. Posso até mostrar rapidinho. Aí eu substituí na fórmula aqui. Aí vem a parte da inclinação do gráfico agora, né? Da inclinação do gráfico. Mas antes vamos deduzir a fórmula. A fórmula principal é essa daqui, ó. E eu quero a frequência do jeito que ela está. Ela vai ser meu eixo X. Perdão. Meu eixo Y, mas a gente vai entender por quê. Beleza. Vocês viram lá que no primeiro harmônico, vamos pegar o primeiro no simulador, né, que é melhorzinho. No primeiro, eu tenho meia onda. Então, o comprimento de onda no primeiro, esse para n igual a 1. O meu comprimento é igual ao comprimento de onda. No n igual a 2, o meu comprimento, ele cabe exatamente 2 lambdas, ó. Certinho. Falei o primeiro errado, tá? No primeiro harmônico, só meio comprimento de onda. Só consegui colocar meia onda aqui, ó. E esse 2 eu consegui colocar 1. E assim por diante. No igual a 3,
eu consegui colocar uma onda e meia. Olha só, eu tenho uma, duas, três, uma e meia. Então ficou 3 sobre 2 lambdas. E assim por diante. Ó. No N4, eu vou fazer com 5, tá? O N4 eu consegui colocar 2 lambda. E no N igual a 5, 2,5. Né? Se você for olhar, está aumentando meio e meio, né? Está aumentando meio e meio. Aí no quinto eu consegui colocar uma, duas, uma onda até aqui, ó, uma. Mais outra onda até aqui, mais meia. Eu consegui colocar 5 dividido por 2 lambda. Tá aí tudo bem, né? Aí vocês são melhores do que... Vocês são matemáticos, isso aqui não é problema para vocês, não. Mais fácil é para mim, né? Aí o lambda, que é o que me interessa, que é o que está na fórmula, né? Que é o que eu preciso achar na fórmulazinha aqui. Eu preciso do lambda, não é do comprimento, não existe comprimento da corda aqui. Não existe em fórmula nenhuma comprimento da corda. Então eu preciso achar o lambda. O lambda vai ser o quê? Bem, nesse caso aqui ele seria 2 vezes o comprimento. Nesse caso aqui ele seria o próprio comprimento. E aqui ele seria 2 vezes o comprimento sobre 3, se você fosse calcular ele aqui. E aqui seria o comprimento dividido por 2. Certo? Aqui ele seria 2L sobre 3. E aqui ele seria L dividido por 2. Isso. E aqui embaixo ele seria 2L dividido por 5. Concordam? Foi essa a relação aí que ele tirou. Tá? Foi exatamente essa a relação que ele tirou aí. Bem, então ele forçou a barra aí para cada harmônica, para o harmônico 1, ele conseguiu achar essa relação aqui. Para o harmônico 2 ele achou essa, para o harmônico 3 ele achou isso daqui, e assim por diante. Certo? Então, ele chegou à conclusão, vocês concordam comigo, que ele chegou à conclusão que o N, eu posso até testar isso, que o N ficou 2 vezes o L dividido pelo N, que é o harmônico. Então aqui, ó, o lambda ficou 2L dividido por 1, que foi o primeiro harmônico. Ótimo. Aqui ficou, ele chegou a essa conclusão fazendo um a um aqui, ó. Aqui ele chegou à conclusão que seria, não seria 2L pela formulazinha que ele inventou. Só para achar qual que é a relação do harmônico com comprimento de onda aqui, ó. Tudo bem, né, galera? Aqui, então, seria dividido pelo harmônico 2, então. Lá na frente o 2, ó. Ou seja, daria, dividindo aqui, daria lambda igual a L mesmo. Ótimo. Aqui, ele pegou e fez 2L dividido pelo harmônico, que é 3. Beleza. E assim por diante. Aqui ficou 2L dividido por 4. Quando simplificou, ótimo. Então ele confirmou que a relação que existe entre comprimento de onda, comprimento de onda e o harmônico é justamente esse aí. Então, ótimo, vamos lá. Eu vou juntar essa fórmula que eu tinha antes com essa daqui, ó. Então minha velocidade vai ficar, vocês já estão cansados, né? Lambda vai ficar, no lugar do lambda eu ponho isso aí, ó. Vai ficar 2L sobre o N. No lugar do lambda, tá? Eu coloquei isso aí, ó. Tá certo? No lugar do lambda eu coloquei isso aí. Tá certo? Tá certo. Vezes a frequência. Beleza? Então deixa eu colocar a frequência aqui. Vezes a frequência. Então o desafio maior foi achar qual que era a relação do lambda com o comprimento da corda. Porque o comprimento da corda eu sei que ele não precisa jogar na fórmula aqui, mas eu sei que ele é 0,66 metros. Então ele é bom que ele é uma constante, né? Então tudo isso aqui é constante na verdade, né? Então eu cheguei a essa conclusão. Bem, eu quero calcular o quê? Eu quero descobrir a velocidade. Até agora eu tenho que chegar aqui na verdade. Então vamos isolar a velocidade aqui.
Então, deixa eu melhorar. Eu falei que eu queria minha frequência no eixo Y. Então, deixa eu multiplicar isso aqui cruzado. Vai ficar N velocidade é igual a 2L sobre N vezes a frequência. Então, a frequência vai ficar N vezes V dividido por 2L. Deixa eu dar uma melhorada nisso aqui. Vocês concordam com isso aqui, ó? Esse N dividido por 2L são números. Não, deixa eu melhorar ainda mais. Eu acho que eu não melhorei, não. Eu me interessa esse N, sim. Esse N varia. Ele é 1, 2, 3, 4, 5. O V, que é constante, que eu argumentei lá atrás, que ele é constante, e o 2 vezes L. Isso aqui é uma constante. A única coisa que vai variar nessa equação é a frequência, que vocês viram lá que ela variou o tempo todo, e o N. Só que o bom é que o N é de 1 a 5 só, né? Então, essa formulazinha que eu acabei de chegar nela aqui, ó, que eu saiu daqui, né? Ela é Y, né, se você for olhar aqui, Y. Isso tudo aqui é um número constante, é a inclinação, e o N é o X, perdão. E o N é o X. Então, se eu construir um gráfico, né, de frequência em função do N, a inclinação aqui, ó, nossa, que bagunça, hein? A inclinação aqui vai ser justamente o que? A velocidade. Porque o 2L é muito fácil achar. Ó. 2L é isso aqui, ó. Né? 2L é isso aí, ó. 1,32. Não é? Isso aí, ó. Então é um número. O 2L está fácil aqui. Aí eu vou achar o V. Vocês concordam comigo? E foi isso que eu fiz. Né? Foi exatamente isso. Vocês estão aí? Estão cansados? Eu peguei o harmônico 2, 3, 4, 5 e 6. 6 não precisa, não. Eu peguei os 5 primeiros harmônicos. E quais foram as frequências? Bem, aí eu vou roubar aqui a tabela, tá, gente? Vou roubar a tabela aqui que é mais fácil. Ela está em algum lugar nesse vasto universo de janelas aqui. Ele vai sair daqui do roteiro. Aqui, os harmônicos e o comprimento e tudo mais que eu preciso aqui, ó. Então tá aí, ó. Frequência, primeira frequência lá, deu 20, né? Alguma coisa lá. Se eu não me engano, deixa eu colocar os que ele colocou. Colocou 20. Acho que deu 40 o segundo, o outro deu 60. Eu não vi o quarto. Então deixa eu colocar os que ele colocou aqui mesmo. 14.2, 33.7, 54.8, 74.8. Eu achei o último 102, né? 101, né? Ponto 2. Então, para cada harmônico, eu consegui construir o gráfico assim. Que isso aqui é a frequência, né? Que foi praticamente de, né, um pouco antes de 10 aqui até o 100 quase. E aqui os harmônicos. Se eu calcular a inclinação desse gráfico aqui, ó, eu consigo achar a velocidade. Vocês concordam? Aí se eu calcular a inclinação desse gráfico aí, eu consigo. Acho que eu nunca usei Excel para calcular isso. Aí eu consigo. Se eu calcular essa inclinação aí, dá certinho. Vocês concordam comigo? E aí, eu calculando essa inclinação, porque eu fiquei com a seguinte equação. Eu fiquei com frequência, velocidade sobre 2L, que é a inclinação, vezes o N.
Então eu pego, escolho alguns pontos aqui, uns pontos quaisquer aqui, faço o cálculo. Vou fazer bem grosseiro, tá? Pego aqui a variação de y sobre a variação de x. É lógico que vocês vão fazer isso no gráfico, num softwarezinho bonitinho lá. Eu uso o Origin, mas eu demorei muito aqui. Eu acabei jogando no Excel. Esqueci que eu tinha que calcular a inclinação. Então, calculo uma variação qualquer aí, tá? Sei lá, os dois primeiros pontos aí, eles não deram valores ruins, não. Eu vou pegar os que eu fiz, tá? 90. Foi 91 não, 94. Eu digitei errado aqui, ó. Eu vou usar 94 da tabela, tá? Agora a imagem não dá pra... Então É 94. 101,2, professor. Que foi o valor real, né? Se eu pegar o da tabela do roteiro aqui, vai dar 94,2 menos o primeiro lá, 14,2 dividido pelo... Eu peguei os extremos, né? Eu peguei o módulo 5, o harmônico 5 e peguei o harmônico 1. Né? Então eu vou ter isso aí, ó. Então eu vou ter exatamente esse carinha aí, ó. Eu joguei o valor errado aqui, ó. Aqui que era 94,2. Deu até uma melhoradinha na reta ali. Então vai dar um 94,2 menos o 14,2 aí, dividido por 4. Dividido por, vai dar 80, né? 20. Dividido por 4, que vai dar o 20. Eu acho que isso aqui não vai dar um valor muito próximo não, mas beleza. A minha inclinação deu 20. A minha inclinação, na verdade, ela é a velocidade sobre 2L. Ou seja, a minha velocidade, que é o que me interessa, é 2L vezes A. Que vai dar 2 vezes o L, que é 2 vezes o L, que é ponto 66, né? Vezes o A, que eu acabei de calcular, que é 20. Eu vou achar um valor bem próximo dos que eu estava trabalhando, de 26,40, olha só, metros por segundo. Então essa daí é a velocidade baseada grosseiramente grosseiramente eu fiz, né? Se eu usar o softwarezinho bonitinho, vocês vão achar aí qual que é a velocidade bonitinha. Então eu calculei a velocidade usando a densidade, tá? Se tiver alguma dúvida aí é a hora. Eu usei a densidade da corda, a tensão e tudo mais, esses dados estão aí na plataforma de vocês. Usei o V lambda F, conhecendo o comprimento, né, determinando o comprimento e olhando lá no gerador, né, no gerador de ondas lá, eu achava a frequência e calculava o comprimento de onda. E usei agora, por último, essa fórmulazinha aqui, que na verdade foi a inclinação do gráfico vezes n. Então, foram os meus 3 caminhos aqui. Minhas três formas de calcular a velocidade. Usando onda mecânica, que o meu objetivo era contemplar o máximo possível lá a ementa, né? Geral, e aqui eu deduzi usando os harmônicos. Tá certo? Tem os dados lá do experimento, tá? E tem os dados tabelados aqui, beleza? Eu tenho quase certeza que eu acho que o que tá eu não sei se tem lá, eu acho que deve ter lá 80 alguma coisa, então qualquer valor eu vou aceitar. Se você pegar os valores que estão lá, que são aproximadamente 20, 40 não sei o que, 60 não sei o que, deve ter um aqui que é 80 alguma coisa e o 101,2 lá do experimento eu vou achar ótimo. Ou se você usar esse aqui eu também vou achar beleza, bacana. Beleza? Isso aqui não precisa, né? Você viu lá que nós fizemos na aula. O valor, se você quiser calcular o valor e colocar aqui, de cada comprimento de onda, ótimo. Mas você viu que não precisou também. E eu achei, e vocês viram que eu achei uma aproximação muito boa, muito boa. Nós achamos, né? Muito boa. Tá? Se a gente pegar aí
26,53 com 3 harmônicos. Com 5, 26,72. Lá na teoria, lá atrás, 25,36. E o último cálculo aqui usando a inclinação, 26,40. Você pode comparar todos os valores, botar até numa tabelinha aí no resumo seu lá no final, dá para você colocar todos os valores, né, com cada um dos harmônicos e calculado de 3 maneiras diferentes. Tranquilos? Então, se olharmos o relatório, o roteiro, né, melhor dizendo, vocês vão ver que não tem mais nada além disso para a gente discutir. Aqui está conceituando o que é ventre e o que é nó, né, a tabela que nós colocamos lá, deduzindo a relação que existe entre comprimento de onda e comprimento da corda, frequência, velocidade e lambda. Ele colocou aqui também, né? E aí, não são 4 equações, né? Eu parti daquela ideia lá, fui até eu chegar numa equação de primeiro grau aqui, por isso que eu achei minha reta lá bonitinha e construir esse gráfico aqui de frequência em função do harmônico, né? Harmônico 1, 2, 3, 4, 5 só. Fechou. Aí ele pede, com base na inclinação desse gráfico, determina a velocidade. Nós fizemos isso. Foi a última coisa que nós fizemos aqui. Tá? Desculpa ter saído o valor errado aqui. Eu pensei que tivesse apagado isso aqui. Beleza? Aqui é a frequência em função do... Isso aqui é frequência e harmônico. Certo? Tá aí. Frequência em função do harmônico, que foi até o 5. Nós fizemos isso. Beleza. Aqui eu ainda falei um bocado de coisa que eu fiz. Né? Calculamos a densidade. Ele vai querer que você discute. Né? E aí, se a densidade aumentar, o que acontece? Né? Então, ele vai pedir para você fazer o cálculo da velocidade usando a frequência aqui. Ó. Eu quero os resultados, não precisa ficar com esse molde. Nós fizemos isso aqui no início, baseado na massa e no comprimento da corda, no comprimento real da corda. O comprimento para experimento, a título de experimento, vocês viram que foi o 66. Esse 66, opa, não está aqui não. Esse 66 que eu usei aqui, ó, ele não é o comprimento da corda natural, né? Ele é o comprimento da corda. Opa, ele é o comprimento da corda do experimento. Beleza? Então calculei aqui, falei as unidades, comparei. Comparar item 1 com item 2. O item 1 é usando a inclinação e o item 2 é usando essa fórmula 5. Gente, qualquer um que você comparar, você vai ver que deu certo. Né? 25,36, 26,53, 26,72, que deu mais exageradozinho, e o último aqui que deu quanto? E o último que deu 26,40. Qualquer um que você comparar vai dar certo, tá? Especificamente, eu sempre peço você comparar a inclinação com algum outro dado importante, né? Que no caso aqui foi usando a fórmula. E aqui tem muita coisa para você comentar. Muita coisa para vocês comentarem aqui, ó, tá? Porque foi analisado muita coisa. Foi feito 3 cálculos diferentes aí, né? De velocidade de propagação de onda em cordas. E aí, no mais, galera, por favor, fique à vontade aí. No mais, eu gostaria muito que vocês fossem aqui na plataforma, tá? E não desperdiçassem essas aulinhas aqui, ó. Aguenta a mão, fala aí. Física é bom demais. Às vezes o professor estraga o tiquinho, mas a matéria em si é ótima, beleza? Então tá aqui, desculpa a brincadeira, aqui, teoria 1, teoria 2, que eu vou falar da inclinação, daquelas fórmulas, da teoria, nada que eu não tenha falado hoje. E aqui o módulo é imprescindível, se eu tiver que escolher um desses 3, assista o experimental, você vai ver como que a experiência realmente foi feita, tá? Depois disso o equipamento estragou, infelizmente essa experiência ela é feita hoje, a gente nem utiliza ela como experimento, hoje ela é adotada como uma demonstração, porque os valores são horríveis, não dá valores bacanas igual deram os de hoje não. O equipamento estragou. Então fechou, gente. Fecharam as 3 experiências, né? Então tem 3 roteiros aí para corrigir.
tenho, de acordo com o calendário aí, a dispensa da segunda-feira que vem, eu estou à disposição. E dia 17 nós retomamos. Se a gente achar que é interessante pegar 17 e 24, ótimo, não tem problema não. Para a prova do dia 31. Beleza? É a primeira vez, me deixa um pouco desconfortável, mas não depende, obviamente, de mim. Não estou aqui questionando a autoridade, né, da equipe por questões de dificuldade mesmo, né, de logística mesmo que nós não estamos tendo. Né? Infelizmente a prova tem que ser 55 pontos. Então é muita prova, muito ponto. Né? Tranquilos?